Muito bom dia, gente. Graça e paz. É mais uma manhã de quinta-feira, dia 1º de fevereiro. Gente do céu, já chegamos no segundo mês, né? Estamos no mês de fevereiro e eu tenho a certeza que o Espírito Santo nessa manhã quer falar de novo com você. Nunca se esqueça, meu irmão e minha irmã, quem é inscrito nesse canal, eu sempre estou orando por você. Se você compartilhar esse vídeo, se você evangelizar com esse vídeo para 10 pessoas, nós vamos ter muita gente ouvindo uma palavra de Deus com revelação, sem mistura, sem costume e com doutrina. A palavra doutrina no grego vem de didaquê, é ensino da palavra. Lá em Atos 2, 42 ao 44, diz que o povo perseverava no ensino dos apóstolos. Havia ali comunhão, partir do pão, oração e doutrina. Então, a doutrina não é costume da igreja local. A doutrina não pertence à denominação. A doutrina, a palavra doutrina no grego quer dizer didaquê, ensino da palavra. Então, quando a gente começa a entender o que é a palavra, o que diz a palavra, o que pode se mudar com a palavra, irmão, ninguém te segura. Nessa manhã eu tenho para você mais uma mensagem de fé, mais uma mensagem de encorajamento. Eu creio que o Espírito Santo sempre tem uma palavra nova. E eu creio que é mais uma quinta-feira do segundo mês. Você pode perceber que ontem era janeiro, hoje é fevereiro, e esse mês vai correr também, vai correr de novo. E o que você leu nessa manhã? Qual foi a sua meditação? Compartilha comigo aí o que você leu nessa manhã, o que você entendeu, o que você não entendeu. E, irmãos, crente que não lê Bíblia não é crente, é qualquer coisa, menos crente. Crente que não para meditar na palavra de Deus não é crente. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo falou isso. E quando você abre as Escrituras, você começa assim a entender o que Jesus está fazendo. Olha que diz o Salmo 141, versículo 2. Olha o que Davi, ele diz. Salmo 141. Não é essa a nossa mensagem. Eu quero só deixar para você a importância da oração. Se você não ora, você está morto. Desculpa falar assim. Se você não tem a vida de oração, você está morto. Aí, Davi, ele diz assim, ó. Salmo 141. Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios, não inclines o meu coração a coisas más, a praticar obras más, com aqueles que praticam a iniquidade e não coma das suas delícias. Davi era um homem que orava, irmãos. Quando eu falo sobre oração é porque também eu oro, irmão. Eu ando em oração. Ai de mim se não fosse a oração. Se você reclama das lutas que você passa, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Se você reclama dos desertos que você entra, porque existem desertos, irmãos, que a gente que entra, não é Deus que nos coloca. Em Mateus capítulo 4 diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas tem coisas que a gente mesmo provoca e depois não queremos pagar pelas decisões sem direção e sem fundamentos. Vamos lá, irmãos.
Como eu já citei nessa manhã, eu quero nessa manhã, querido, não deixe de compartilhar. É importante para mim o seu compartilhamento, é importante para mim o seu like de joinha. Sabe por quê? Porque eu vou entender que a mensagem está alcançando o seu objetivo, que a mensagem está alcançando o seu alvo. O alvo dessa mensagem é você. Essa palavra te liberta. Eu posso orar o dia inteiro e não ler a palavra, é perca de tempo. Porque a oração anda junto com a palavra. Você vê que está escrito que Davi orava, mas está escrito. Olha aqui. Davi orava, está escrito que Davi orava. Deus quer escrever com a sua própria vida uma nova história para a sua própria vida. Eu quero ser um profeta nessa manhã e dizer para você que vale a pena permanecer na oração, na santificação e na leitura da palavra. E no livro de Atos, abra sua Bíblia aí, por favor, comigo, meu irmão e minha irmã. Abra sua Bíblia comigo, você pode abrir? Dia 1º de fevereiro, segundo mês. Estamos aqui para ouvir a palavra de Deus e ser tocado pelo Espírito do Senhor. Que nessa manhã Deus envie anjos na sua casa, envie anjos nos seus projetos, envie anjos em seus negócios e que haja libertação, liberação, que haja conclusão, que haja projeções e que haja visões em nome de Jesus. Aleluia! Receba nessa manhã já esse toque do Espírito do Senhor. Vamos lá, irmãos. Atos capítulo 2, verso 42. Diz assim a palavra: Eles quem? O povo se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Você quer que eu fale mais o quê? 4 pilares de uma igreja cristã. 4 pilares de uma igreja cristã. 4 pilares de uma igreja forte. 4 pilares de uma pessoa forte. 4 pilares de uma vida forte em meio às adversidades. Que pilares são esses? Falar de Atos dos Apóstolos é falar da igreja de Jesus. Falar de Atos é atos do Espírito Santo através dos homens que entenderam que a profecia tinha que se cumprir. Atos do Espírito Santo. Porque esses atos, através de homens obedientes, trouxeram a revelação do céu para se cumprir na terra. Quais são os 4 pilares de uma igreja, de um povo, de uma nação, de um município, de um bairro, de uma rua e de uma casa? Os 4 pilares. Primeiro, dedicação ao ensino ou doutrina. Acabei de falar que doutrina não é costume de uma igreja local. Doutrina, no grego, vem de didaquê, ensino da palavra. Bem, a palavra diz, irmão, lá em Esdras, capítulo 7. Você pode ler na sua Bíblia. Aqui que não falta aqui é a Bíblia. Esdras capítulo 7 diz que Esdras procurou de todo o coração aprender a palavra de Deus, se dedicar a ela
e ensinar a outros. Se você não sabe pregar, se você não sabe, bem, você sabe falar, deve saber murmurar, deve saber xingar, deve saber fazer fofocas, deve saber fazer aquilo que Deus reprova. Tudo com a sua boca, tudo com a sua língua. Por que você, ao invés de reclamar do que você está passando, pergunte para Deus o porquê você está passando? Irmãos, tem coisa, até falei para uma irmã, agora há pouco ela vai assistir essa mensagem, eu creio. Tem desertos que alguns crentes entram, não é porque Deus permite. Deus até permite, para a pessoa entender que a desobediência, ela nos leva ao declínio da vida espiritual. Por que essa igreja, olha o segredo para que houvesse perseverança, comunhão, parte do pão e as orações. Se você ler em Atos 1,14, você vai ver o que diz o texto. Atos 1,14. Diz o que, irmãos? O que diz em Atos 1,14? Você pode ler aí para mim? Diz que havia, irmãos, 120 pessoas que estavam orando por uma promessa. Havia 120 pessoas que acreditavam no inacreditável. Havia uma palavra, havia um ensino. E esse povo se colocou na brecha para falar com aquele que ouve e ouvir aquele que manda. Aqui, irmãos, eu posso trazer para você uma série de mensagens sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E com certeza, irmãos, quem vai ouvir essa mensagem vai entender pelo Espírito Santo que se não há dedicação no ensino da palavra, fica difícil você entender a vontade do Senhor. Esse povo se dedicou, você vai perceber que no sermão que Pedro trouxe para essa igreja, olha aqui no versículo 38 de Atos capítulo 2, tá assim: Pedrão, aquele Pedrão que negou a Jesus, após a promessa de Joel capítulo 2 se cumprir, Pedrão abriu a boca e disse assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. A palavra tem poder para transformar toda e qualquer situação. O dono da palavra, ele nunca perdeu uma batalha. O dono da palavra nunca enfraqueceu, se afrouxou ou perdeu. Esse Deus, que como está o fundo musical aí, ó, quão grande é o meu Deus, ele é o seu Deus. Davi, olha o que Davi diz, Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia.
Quando você começa a entender esses princípios que não podem ser negligenciados, você começa a observar que existe algo a mais daquilo que eu estou vivendo. Existem promessas de Deus que vai se cumprir se você permanecer obedecendo o que você está lendo. Nessa manhã, eu quero que você medite mesmo, sabe? Que você pare o que você está fazendo para entender o que Deus está falando. Ele é grande, Ele é poderoso na guerra. Agora, ninguém está isento. Ninguém está isento de passar pelo vale da sombra da morte. Ninguém está isento de passar pelos apertos, pelos cadinhos da vida. Só quando você está lendo, entendendo e aplicando, como diz em Tiago capítulo 4, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. O nosso adversário, irmãos, como disse Lutero, o diabo é o cachorro na coleira de Deus. O diabo tem um limite para agir e para fazer. O diabo não faz tudo. As nossas atitudes é que dão liberdade para Satanás operar e agir e fazer o que ele quer fazer. Jeremias falou lá em Lamentações, capítulo 3, de que se queixa o homem vivente, de que reclama o homem vivente. Cada um reclama dos seus próprios pecados. Então, os seus pecados, aí a 59 diz que os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Essa palavra, meu irmão, é para você realmente ler, reler e não murmurar. Essa igreja de Atos capítulo 2, havia ali uma fome e uma sede das promessas. A oração, irmãos, ela nos desperta para entender o propósito. A oração, ela faz a nossa carne ficar no lugar dela. A oração faz a tua alma ficar quieta. Salmo 42, Davi fala isso. Por que te abate dentro de mim? Por que se agita? Espera em Deus. Só que ninguém quer esperar. Muitos, pelo fato de não ter um fundamento, uma estrutura, um ponto de partida, ele acaba cedendo à pressão externa. O diabo não quer que você ouça essa mensagem até o final, porque essa palavra é uma palavra rema, uma palavra ativa, uma palavra viva. A palavra de Deus é viva. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela muda situações, ela muda destinos, ela quebra cadeias, ela abre portas, ela faz realmente o impossível tornar-se possível. Essa igreja, ela tinha a palavra de Deus, e os apóstolos tinham a unção de Deus para anunciar essa palavra. E nessa manhã, eu sou um apóstolo, estou anunciando a você a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que te leva para a eternidade. Porque muito mais, meu irmão, de ter coisas, tem que ter no seu interior a salvação eterna. Porque, como disse Pedro para aquele povo, arrependei-vos, cada um de vocês. Arrependimento, irmãos, é um posicionamento de uma pessoa convertida. Arrependimento vem com o pensamento. Eu penso e faço. E lá em Provérbios capítulo 23 diz: como o homem pensou na sua alma, assim ele é. Quem é você nessa manhã? O que pode você fazer nessa manhã é uma palavra de despertamento. Você não pode pensar que a vida que você está vivendo é uma vida que Deus tem. Deus tem algo melhor e maior para a tua vida, meu querido. É o apelo do Espírito Santo nessa manhã. Sai dessa letargia, sai dessa vidinha pacata, sai dessa vidinha sem motivo, sem motivação. O que te motiva nessa manhã não é o que eu falo, é o que a palavra diz. O que te levanta nessa manhã não é o que eu acho, é o que a palavra diz.
Esse povo aqui, irmãos, não é diferente de mim nem de você. Esse povo tinha problema como eu e você temos. Só que esse povo, eles escolheram a melhor coisa. E nessa manhã, qual é a sua escolha? O que você tem escolhido para viver na sua vida? Irmãos, daqui a 10 meses acaba o ano. Daqui a 10 meses vai acabar o ano, querido. Eu falei isso o ano passado todo, vê minhas mensagens aí. Tenho várias mensagens falando sobre o mês, o dia e os meses que estão acabando e os que estão chegando. E você talvez não acreditou. E olha aí, ó, estamos em 2024, 2024, mês de fevereiro, o pior mês no Brasil. É um mês que celebram o principal chamado Febros. Febros, no grego, vem de febre, enfermidades. E o que acontece nesse mês de fevereiro no Brasil e no mundo? Acontece que você já sabe. Prostituição, alcoolismo, droga, separação de casamento, homossexualidade, tudo que não presta acontece nesse mês de fevereiro. É uma febre que vem sobre o Brasil, que a igreja, em vez de estar orando, está fazendo shows para realmente massagear ego das massas. Querido, Deus não quer calafrios na igreja. Deus não quer arrepios na igreja. Deus quer pessoas que se convertam e que intercedam, se coloquem na brecha e anunciem a palavra de Deus. Aí em Ezequiel capítulo 22, o Senhor procura homens que se coloquem na brecha, que anunciem, que denunciem as obras do diabo. Está lá no texto. Ezequiel 22:30. E Deus não encontrou ninguém. Tem uma canção da harpa cristã que diz: eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte. Um dos tais, pode tu também dizer, sou um dos tais. Será que você pode dizer que você é um dos tais? Dizer como disse Isaías, quando Deus olhou para a terra e viu aquele monte de gente se perdendo, se corrompendo, se prostituindo, Isaías falou: Senhor, eis-me aqui. E Isaías estava num momento de crise para Israel. Isaías capítulo 6 fala sobre esse episódio. Meu irmão, não temos mais tempo para brincar. Aliás, nem podemos brincar. Você pode brincar de ser crente, só que o diabo vai brincar de ser diabo com você. Vou repetir. Você pode brincar de ser crente, só que o teu adversário não vai brincar de ser adversário seu. Gosto a história do escorpião e da tartaruga, para finalizar nossa mensagem. Isso é uma fábula. Conta-se que o escorpião queria ir para outra margem do rio. E havia uma tartaruga na margem do rio. E disse o escorpião: tartaruga, me leva para outra margem do rio. Aí disse a tartaruga: você vai me espetar. Eu não vou não, disse o escorpião. Não vou te espetar. Você vai me espetar. Disse o escorpião: eu não vou te espetar. Eu estou te falando, não vou te espetar. Aí concordou a tartaruga de levar o escorpião para outra margem do rio. Aí o escorpião subiu no casco da tartaruga e foram rio afora. Próximo da margem, o que o escorpião fez? Deu uma ferroada na tartaruga. E a tartaruga, morrendo, falou: escorpião, você traiu a minha confiança. Você me feriu. E disse o escorpião: eu não queria fazer isso com você, tartaruga, mas esta é a minha natureza. Qual é a sua natureza, meu querido? Ferroar, se perder ou ajudar? Que nessa início de tarde
você possa realmente se encontrar no Senhor, que nessa tarde você possa meditar, porque o mês de fevereiro é um mês que muitos cristãos caem na folia, bebem cerveja sem álcool e com isso se perdem e não voltam nunca mais para o Evangelho. Meu irmão, compartilhe esse vídeo, dê o seu like de joinha e evangelize com essa palavra. Eu estou orando por você. Está aqui o comentário da mensagem e aqui está o texto da mensagem. Escreva aí embaixo, diga o seu nome e onde você está me vendo e me ouvindo, que eu vou te responder e já estou orando por você. Shalom Adonai. Deus te abençoe.